Estamos começando nossa live! Bom dia! E aí, Kevin, tá nervosa? Primeira live, né? Eu sempre quis fazer uma live, confesso. E estamos aqui, né? A gente se preparou um pouquinho para trazer esse tema para vocês. Né? Qual é o tema da live, João? Bom, a gente vai falar hoje sobre como o projeto Dog Walk Paraíba mudou nossas vidas. Isso. De maneira física, mental e inclusive financeira, já adiantando um pouquinho para vocês. Bem, e... Então vamos esperar um pouquinho aí, o pessoal tá entrando. Olá, Alisson, bom dia. Bom dia, pessoal. Márcio, nosso amigo, cliente, já está aí acompanhando. Késia. Legal. Olá, pessoal, tudo certo? Bom dia a todo mundo, estamos felizes por vocês já estarem aqui acompanhando a gente, acenando aqui para todo mundo. Que bom, legal. Então a gente vai falar hoje, né, sobre como essa ideia surgiu, de onde a gente tirou mesmo assim as inspirações para criar um projeto desse tipo, né? Que a gente está ajudando as pessoas, ajudando os doguinhos e fazendo uma renda extra também, que é importante. Então, antes de começar, né, já que o pessoal já está entrando aí, vamos logo direto ao assunto, né, Kevin? Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho, só se apresentar aí para o pessoal que não nos conhece, né? Tem umas pessoas aí que a gente não conhece tão bem, então vamos se apresentar aqui. Eu sou João Deon, né? Eu sou engenheiro ambiental, fiz mestrado, doutorado e estou terminando o doutorado, na verdade, né? Lá em Fortaleza. E a gente se conhece, né, Kevin? Há mais de 11 anos. Um pouquinho de tempo. E antes da gente se conhecer, eu era nadador, adorava competir, fazia natação para competição. E aí quando a gente foi entrando na faculdade, o tempo foi diminuindo e a gente foi tendo que dar prioridade para outras coisas, né? Então... Eu virei mais uma prioridade para ele, a verdade é essa. Porque a gente se conheceu pelo Orkut, né, na época, logo ali no comecinho da faculdade. Eu estava entrando na faculdade e foi quando a gente começou a namorar. Então, foi uma das prioridades também que foram mudando. E aí eu fui abandonando a natação para... A coisa foi ficando séria, né? A gente nem imaginava. E assim estamos há quase 12 anos, não é isso, João? Isso. Tem um tempinho já. E tem sido uma parceria maravilhosa, né? E quando a gente decidiu formalizar essa parceria, foi através do casamento, né? A gente se casou em 2019, em outubro vai fazer 2 anos. E essa parceria foi formalizada a partir do momento que a gente decide dividir uma rotina, dividir a casa, dividir as inseguranças, os projetos. E com isso a gente acaba dividindo também a questão financeira. Essa questão aí foi primordial e a gente se completou muito, de maneira que eu sempre fui organizada na questão de despesas minhas e despesas da casa. João, a gente se completou nesse sentido porque João já lida muito bem com investimentos. Ele estudou muito isso. Então, inclusive, meu mentor aí tá online, Felipe, né? Um abraço, Felipe. Muito obrigado por todas as dicas, todos os ensinamentos, né? Exato. E assim iniciou nossa parceria efetiva, em que a gente está dedicando realmente o nosso dia a dia um para o outro e para construir essa nossa vida juntos. Né? Ao longo desse caminho aí surgiram muitas coisas. Quando a gente iniciou o casamento, a gente foi logo para Fortaleza, né? Então foi uma mudança repentina nas nossas vidas. Eu principalmente, porque João já morava lá por causa do doutorado que ele faz na UFC. Eu trabalho na universidade, então eu fui trabalhar em Fortaleza, né? Consegui uma colaboração técnica, fiquei lá. Então mudei de trabalho, mudei de cidade, mudei toda a minha rotina, nunca tinha morado fora. Então isso daí já foi abalando um pouco, assim, como eu posso dizer, um pouco psicológico, porque a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? É isso aí. O Felipe tá dando uma dica aí, né? O Felipe já é mais experiente que eu. A dica para enviar a live no aviãozinho para os amigos, chamar todo mundo. Envia aí todo mundo. O tema aqui, só lembrando, pessoal, né? Como esse projeto mudou nossas vidas, né? Tanto a parte psicológica, como a parte do nosso relacionamento e até a parte financeira também.
porque começamos a ter uma renda extra. Então, e física, né? E a parte física, Com certeza. que foi um dos principais, né? Eu acabei esquecendo. É. Então, manda aí para quem você acha que está precisando de uma dica dessa, de um apoio, né? Um depoimento, para o pessoal se movimentar também. Com certeza. Então, vamos começar, assim, de onde a ideia surgiu, né? Na verdade, a pandemia fez com que a gente mudasse ainda mais um estilo de vida que a gente ainda estava se acostumando, que era o estilo de vida de casado, morando longe da cidade da gente, principalmente para mim, né? Eu com um trabalho difícil também. Novidade, né? Pessoas novas, assim, longe dos amigos, longe da família. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, no sentido de exercício, de academia. Eu sempre estava fazendo muitas atividades, dança e tudo mais. E lá, eu não sei, eu acho que eu me vi um pouco perdida, me vi um pouco desmotivada para fazer essas coisas que eu sempre gostei de fazer, né? João, por outro lado... Eu já estava mais adaptado, né? Já estava morando há 1 ano e meio lá. Já tinha feito minhas amizades, meu círculo de amizades, e quando o Kevin foi, eu até engajei um novo projeto também, que era o jiu-jitsu. Estava fazendo jiu-jitsu na época, estava bem empolgado, estava quase chegando na faixa azul. Então, assim, treinando bem forte, bem empolgado, porque eu sempre, quando começo uma coisa, eu me dedico bastante. Então, na época a gente estava nessa, né, Kevin se acostumando, eu engatando essa atividade nova, atividade física, também bem focado no doutorado. Tinha passado esse 1 ano e meio que eu passei lá sozinho, Anzela aí, né? Muito, muito focado no doutorado. E aí, nessa hora que Kevin chegou, estava já um pouco cuidando da minha qualidade de vida, né? E aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia e aí muda tudo, né? Muda tudo. Aí, por exemplo, essas coisas que eu já estava sentindo, né? De um pouco desmotivada, isso daí só se intensificou com a pandemia. Né? Então a gente teve que voltar para João Pessoa. Pensamos, na verdade, que íamos passar 2 semanas. Eu trouxe uma ruminha de roupa, 5 parezinhos ali, achando que ia dar conta. E, na verdade, a gente foi ficando e chegamos aos 3 meses de pandemia. Que era 15 dias, né? Virou 3 meses e a gente se viu na obrigação, assim... Nossas coisas estavam lá, a gente estava pagando aluguel. E aí a gente fez, não, a gente tem que mudar alguma coisa. E aí fomos lá no meio naquela guerra, né? Tava melhorando um pouco, mas ainda muita incerteza do que seria. E a gente fez, não, vamos trazer as coisas da gente de volta. Fomos lá pegar nossos troços, né? E aí a gente... Até então a gente tava morando na casa da minha mãe, né? Que estava morando na casa da sogra. 2 sogras, na verdade, hein? Quem acha isso ruim, não é. Na verdade, a gente tem uma ajuda em dobro sempre. Mandar até um beijo pra elas, Aninha e Dona Iracema. E aí, lá na casa da minha avó, né? Uma das grandes atividades que a gente tinha era passear com o Zeca. Zeca é o cachorro lá de vovó, de manhinha, e já tem 10 anos, e assim, a gente usava o passeio com ele como a nossa válvula de escape, porque a gente estava tão preso, né, dentro de casa, que aquele momentozinho, quando dava 4 horas da tarde, que a gente saía para passear, dava um passeio bem longo com ele, era o melhor momento não só do dia dele, como também do nosso. Com certeza. Era a nossa terapia, era o nosso exercício, era... Gabi falando, babá e sogras. Faz parte, tudo isso faz parte. Inclusive, vocês contribuíram, né, para muitas ideias desse projeto que a gente deu início. E aí também tinha um outro cachorrinho lá em casa, que era Yuri, que infelizmente durante esse processo da pandemia ele veio a falecer, né? Ele tinha 16 anos e assim, ele já estava no fim da vida, a gente já tinha que usar fralda com ele, tinha que dar remédios, então todo esse trabalho até foi uma forma também da gente dar um suporte lá em casa, né? Porque minha mãe e minha avó estavam tendo que fazer esse trabalho e quando a gente chegou, a gente ficou fazendo, né? Todos os dias a gente tinha que limpar ele, arrumar, dar remédios, então foi uma forma também da gente dar esse suporte lá em casa. Com certeza. E aí, infelizmente, teve um dia bem difícil que ele entrou em convulsão, né? E infelizmente ele veio a óbito, né? Mas essa história toda é para mostrar como o carinho que a gente tinha por cachorros acabou se transformando num apego ainda maior. E a gente viu como era bom pra gente passear com o cachorro e como a gente fazia diferença também para eles, né? E aí essa ideia, claro que a gente não sabia ainda, mas inconscientemente a gente já tinha essa noção, né? Isso. E aí quando a gente traz nossos troços, né, vamos montar aqui a casa,
A gente já, Liz entrou agora, tudo O bem, Liz? Tonho também falou com a gente, Tonho. nosso primo. Pronto. E aí a gente já estava assim, buscando, a gente, como estava mais dentro de casa, né, estava buscando alguma forma de fazer uma renda extra. E quando a gente foi até comprar um sofá, teve a história do sofá, que a gente foi comprar um sofá aqui para casa, porque lá em Fortaleza a gente não tinha sofá, porque a casa era pequenininha, Não nem cabia, cabia sofá, né? E aí a gente foi comprar um sofá e não sei se vocês procuraram comprar sofá naquela época da pandemia, mas não existia sofá em uma pessoa. Tava com muito problema para envio de matéria-prima para os fabricantes. Então você tinha que encomendar um sofá para você pegar não sei quantos meses depois. Isso. Então a gente teve que se virar. Vamos lá, o LX. E aí a gente descobriu no LX uma certa oportunidade de fazer negócio, de fazer renda extra, porque a gente viu que a gente conseguiu comprar um sofá um preço muito abaixo, né? A gente deu uma limpada nele e ele ficou super novo. Maravilhoso. Então, a gente viu que dava para fazer renda extra comprando e vendendo sofá usado, né? Sendo que eu não gosto de negociar, eu não gosto de vender, de oferecer meu serviço. Eu realmente Mas sou nosso envergonhado. espírito empreendedor já estava Aguçando, né? devagarzinho, né? Eu sempre tive essa vontade de empreender. Só não tinha com o quê? Não tinha ideia, ou às vezes eu tinha ideia e não colocava em prática. Então ia deixando passar. E assim, nunca tinha engatado nada na realidade. Né? E aí a gente desistiu logo de cara da ideia do sofá, né? E continuamos a seguir uma vida. Sendo que a gente entrou numa fase, a pandemia foi se prolongando. E a gente cada vez mais dentro de casa, cada vez sofrendo mais, né? Tanto fisicamente como mentalmente. Aí João arrumou um hobby. Qual foi teu hobby, João? E aí eu comecei a jogar no computador. Tinha um joguinho que eu jogava 20 anos atrás e de repente nessa pandemia ele estourou, todo mundo voltou a jogar. Né? Vitor, se ainda estiver aí, Vitor voltou a jogar comigo. E a gente jogava muito e assim, eu trabalhava 6, 8 horas por dia e meu hobby era jogar depois. Então eu ficava mais 4 horas por dia assim no computador. Então eu totalizava umas 12 horas sentado na cadeira de frente pro computador. E a minha coluna, eu já tenho protusão discal, é um começo de hernia de disco, então eu fui no médico e ele disse, olha, se você não mudar seu estilo de vida, você vai ter que ir para a faca em breve, porque você ainda é muito novo e já está com um problema tão grave. Então, ele perguntou, eu tenho como mudar o seu estilo de vida? Eu, de cara, não, de jeito nenhum. Mas era a coisa que eu mais queria, porque eu já estava cansada de assistir todos os filmes da Netflix, todas as séries que eu queria, eu tô de trabalho remoto, ainda permaneço, né? E era o dia inteiro em casa, no computador, então... Aí depois tentava me distrair com um filme, uma série, enquanto o João jogava, mas cansei. Aí eu tentava fazer alguma coisa, outra, e aquele barulhinho da ovelhinha do jogo de João Bebe, menina, aquilo ali me desconcertava de um jeito que eu ficava, Jesus, o que a gente pode fazer para inventar uma programação a dois que seja mais benéfica, que não prejudique tanto a coluna de João, que a gente possa fazer juntos, que seja uma coisa prazerosa. E começamos a inventar, né? Aí João sempre gostou muito de ler, tá aí, ele compra livros sempre, né? Aí tá lendo uns, aí tinha uma história de um que era um método para render o dia e tal. Acordar cedo, fazer meditação às 5 horas da manhã. Vamos lá, topei, né? Vamos, coisa diferente, vamos. Primeiro dia, né? E duraram essa rotina aí de acordar às 5 da manhã para fazer meditação e fazer outras atividades até começar a rotina mesmo de trabalho. Duraram longos 2 dias. Não aguentei, não era uma coisa que me motivava. Eu não conseguia acordar cedo para fazer meditação. Definitivamente isso funcionava para João, mas para mim, não mesmo. Coloca aqui quem já tentou acordar de 5 horas da manhã para meditar, para fazer alguma atividade física, alguma coisa. E durou mais que 2 dias, né? Ou menos que 2 dias. Não, quando você não tem um propósito realmente de acordar, eu vou acordar para fazer algo que me dá prazer, me dá motivação. Realmente é bem difícil. Para mim foi. Talvez para vocês, não sei. Para o João não era tanto. Mas acabou que a gente não engatou esse projeto também. Começamos e desistimos. E a gente começou também a caminhar, né? Fazer caminhadas era a forma de tentar recuperar minha coluna. E a gente mora aqui perto do Parque Paraíba. A gente tentava ir passear lá, caminhar lá, né? Sendo que eu
eu não conseguia. Pra mim era muito chato, porque além de eu estar sentindo muita dor, eu achava aquilo muito chato, né? Uma atividade que eu não sentia empolgação de ficar dando volta na praça. E era assim, eu sempre. Nós dois, né, sempre fomos muito dependentes de exercício físico, porque a gente sempre fez isso a vida toda, João, inclusive, pela condição da coluna dele, tem que estar. Eu tenho também uma lesãozinha no joelho, e a gente tem que estar se movimentando. E quando a gente teve a ideia de caminhar, tem um parque aqui perto de casa, e a gente fez, não, vamos caminhar no parque, é uma atividade a dois, vamos estar se movimentando. Só que aí, o que para João uma tortura, que era dar uma volta na praça, porque ele estava com muita dor. Para mim era muito insuficiente, porque eu tinha que dar muitas voltas. Então acabava que ficava também incompatível pra gente esse tipo de exercício. E a gente tava com medo de ir pra academia, tava com medo de até aqui do prédio tem uns equipamentos, a gente também não tava com coragem mesmo de ir. A gente ia um dia, ficava com medo, não ia no outro. Então isso também não engatou. Foram várias tentativas da gente fazer esse projeto A2 que melhorasse nossa qualidade de vida, que a gente pudesse se exercitar e exercitar a mente também, porque quando a gente sai, a gente espairece, a gente oxigena o cérebro, tudo isso é muito importante. E aí tem a história do gatinho, né? Vou contar a história do gatinho que aconteceu aqui com a gente. Mas antes eu vou pedir para vocês darem uns coraçõezinhos aí. Um coração, pra gente engajar. Ver se vocês estão acompanhando a gente, se vocês estão gostando. Vamos ver se aparecem uns gatinhos, ó, uns coraçõezinhos aí. Dormir não conta como meditação, Tonho tá perguntando. Não, Tonho, a gente tem que ter, na meditação a gente tem que ter consciência do nosso presente. Quando a gente tá dormindo, a gente não tá fazendo isso. A gente tá bem, na verdade, inconsciente. Euclides aí, um abraço, meu amigo. Abraço, Euclides. Coisa boa que você tá melhor, né? Tá recuperado da sua cirurgia. Estamos acompanhando, viu, você? Não, tô sendo também. E sim, aí a história do gatinho, né? A história do gatinho foi o seguinte. A gente tava um desses dias indo caminhar, e aí a gente escutou um carro de som, uma mulher alugou um carro de som e começou a rodar aqui na redondeza, desesperada, completamente desesperada, porque ela tinha perdido o gato dela, um dos gatos da casa dela tinha fugido, e ela disse que tinha que dar remédio, e assim, era um desespero muito grande na voz dela que a gente ouvia, né? Então, nesse dia a gente saiu pra caminhar. Isso marcou muito, né? Eu fiz, João, tem uma pessoa que tá procurando um gatinho e tal, a gente até gravou. Eu gravei as informações que ela passou do gatinho, né? A cor dos olhos, cor da pele, tal. Mas passou, né? E aí a gente foi caminhar e a gente acha um gato preto que a gente achou parecido com as características que ela tinha falado. E aí, cara, a gente ficou assim... Nossa, será que é o gato dela? A gente não pode deixar passar. Então a gente interrompeu nossa caminhada. E, João, vai lá, vê se tu encontra a casa dessa mulher. E eu vou ficar aqui pastorando o gato. Aí Kevin fica lá. Fiquei pastorando. E eu vim correndo, assim, eu nem podia correr, a gente tava com muita dor. Mas vim correndo e saí perguntando a uma outra, você viu aquela pessoa que tava procurando um gato, não sei o quê. Aí encontrei a casa da mulher, né? Cheguei pra ela, conversei com ela tava procurando, rodando no carro. Aí o filho dela atendeu. E ela veio, a gente foi de carro até onde Kevin tava. E tentamos encontrar a gatinha, né? Então, Orlando aí, verdadeiros contadores de história. Estamos aprendendo com você, né, Orlando? Com certeza. Pai, que é o mestre aí, de contar uns causos muito interessantes de Luiz Gonzaga e da história toda da música brasileira, é incrível. E aí a gente encontra onde Kevin estava, né? Encontra esse gato, sendo que quando ela chega perto do gato, o gato sai correndo, muito desesperado. Foi. E aí a gente não consegue resgatá-lo, né? Até hoje não sabe se era esse gato ou não, mas ele saiu muito desesperado. Isso. E a gente ficou com aquela coisa, né? Poxa, a gente quase ajudou ela. Mas a gente ficou também com o sentimento de que, nossa, podia ter sido o gato dela, a gente não sabe realmente se era. Mas que bom que nós não passamos direto e não deixamos esse gatinho, ignoramos o fato, né? A gente, de algum modo, a gente sentiu que ajudou, né? E foi satisfatório pra gente não ter passado direto. E a gente se sentiu um pouco dentro também aqui da comunidade do Bessa, é um pessoal bem engajado, tem até grupo do Parque Paraíba. Então a gente se sentiu um pouco fazendo parte e querendo fazer parte
mais ainda dessa comunidade aqui, que se forma, que é bem engajada, que é todo mundo muito unido. Então, eu já tinha visto falar, né, sobre dog walker, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde eu tinha morado, mas a gente não via pessoas andando aqui como dog walker aqui em João Pessoa. Então eu fiz, caramba, será que existe alguém fazendo isso, né? Eu quero tentar fazer. Se tiver um aplicativo, alguma coisa. Aí comecei a buscar e achei um aplicativo chamado Dog Hero. Só que esse aplicativo tem dog walker para outras cidades, não tinha chegado ainda em João Pessoa. E eu, caramba, que droga. Eu queria, só que eu não queria também ficar muito tempo, né, assim, me dedicando. Eu só queria que alguém me chamasse e eu fosse lá para passear. Mas aí, como não tinha essa opção, a gente resolveu que... Bom, a gente já tinha criado até o Instagram de Orlando, né, meu sogro. A gente tinha feito esse projeto de criação do Instagram dele lá no comecinho da pandemia, então eu tive que estudar muito sobre marketing digital, sobre como fazer postagens, né, como criar aqueles panfletinhos. Então, eu já tinha essa experiência e eu resolvi, vamos tentar, vamos fazer então, vamos ver o que é que dá, né? Isso. E essa ideia, né, na verdade, ela partiu de um conjunto de gatilhos que foram entrando na nossa cabeça de maneira bem natural e que a gente foi maturando, né? Ao longo de vários anos, né? Ao longo de... Com certeza. De toda essa história, a gente já estava buscando alguma coisa para fazer. E aí, quando a gente percebeu uma oportunidade de juntar tanto a necessidade que a gente tinha de passear, né? De estar na rua andando. De fazer atividade física. De, né, melhorar a cabeça também. Uma terapia para a gente poder sair de casa nessa pandemia. Né? Tem, entre aspas, uma desculpa para a gente se comunicar com pessoas ou com cachorros. Porque enfim, a gente também, quando passeava, a gente ficava louco para interagir com eles. Porque a gente tinha tido esse período lá com o Zeca, que a gente falou mais no começo da live, né? Que era o nosso melhor momento do dia também, era passear com o Zeca. E a gente estava sem ter um cachorrinho aqui em casa, a gente não tinha ainda condições financeiras de ter. Então a gente ficava andando no parque, mas com aquela vontade de abraçar todos os cachorrinhos. E aí eu fiz, caramba, Kevin, vamos tentar? Vamos tentar. Aí eu fiz uma logo, essa logo do cachorrinho, e mandei pra ela, fiz, vou criar um Instagram. Ela na hora topou. Topei na hora. E assim, eu fiz um momento de medo, né? Eu falei, eu não vou fazer isso. Vou fazer aqui só porque eu gosto de fazer arte e tal. E aí mandei pra ela, vamos. E aí quando ela disse vamos, eu falei, vamos, então bora. Então vamos. Aí a gente começou, fez o Instagram. E aí como é um investimento de baixo custo, né? Você não precisa investir uma grande quantidade financeira. E aí a minha parte de investidor, né? Que eu já tinha estudado, eu analisei bem esse mercado. Então o mercado pet é um mercado em expansão. Hoje as maiores empresas, talvez as empresas que mais ganharam dinheiro durante a pandemia foram as empresas do mercado pet, supermercado e farmácia, né? Então, a gente via essa oportunidade tinha muita gente começando a criar cachorros, né? E também tinha muita gente que já estava criando cachorros e não tinha tempo de estar passeando, ou estava com muito medo. Eu tenho uma tia, minha tia Tereza, que ela estava com muito medo de levar a cachorrinha dela para passear, a Mini. Então, a gente foi uma das primeiras que a gente pediu logo para ela, deixa eu tirar uma foto com o Mini, porque a gente tá querendo lançar esse projeto e tal, e aí quando a gente foi, que voltou, ela já fez, eu quero esse serviço de vocês. Se vocês estiverem fazendo aqui em Manaíra, e inclusive falar em Terezinha entrou aqui agora também, tá dizendo que essa dupla está imbatível. Obrigada, tia. E aí pronto, a gente viu que era, né, essa oportunidade, um baixo custo, uma baixa barreira de entrada, e a gente tinha um conhecimento prévio, porque eu criei cachorro a vida toda, né? Mas ainda não era um conhecimento tão aprofundado como eu tenho hoje, né? Só que a gente foi fazendo, foi surgindo clientes que as pessoas realmente estavam precisando, e a gente foi alimentando o Instagram, foi divulgando, e as pessoas foram gostando, naturalmente. Eu até me surpreendi muito, porque a gente imaginava um certo preconceito, né? As pessoas, poxa, vocês estão qualificados, vocês vão estar passeando com cachorro. Isso. E a gente, pelo contrário, todos os feedbacks dos nossos amigos foram assim, caramba, que massa, que ideia massa. Vocês estão fazendo uma coisa sensacional. Se vocês atenderem longe, a gente quer também. E muita gente perguntando como é que faz para entrar.
E a gente entrou sem pretensão nenhuma, assim. A princípio a gente não queria nem cobrar, basicamente, por isso. Mas aí o benefício financeiro veio também. Veio dessa satisfação que a gente tinha, que está tendo, na verdade, em fazer esse trabalho, uma satisfação nossa e a satisfação que a gente dá para os cachorros, para os donos. Isso, assim, é impagável, né? É verdade. E aí, André, agora fala, moçada. André quis ser nosso cliente, né? André tá na Alemanha e a doguinha dele tá lá na casa dos pais dele. Infelizmente, André, a gente ainda não chegou lá na Zona Sul, mas talvez em Quem breve a sabe? gente possa estar chegando, né? Jarinha também, minha prima, falando que a gente já pode expandir para outras cidades, né? Yeah. Vamos com calma, a gente pode expandir para outros bairros, né, primeiro, e quem sabe aí depois. Mas é isso, a gente está fazendo um trabalho que a gente se empolga muito em fazer, e quando a gente se empolga, João parece que se fecha assim, acorda pensando, dorme pensando. E quando eu menos esperei, era chegando encomenda aqui em casa, caixas de livros, era curso, era muita coisa. Então, assim, você se empolga muito pra... André dizendo que tá no aguardo. Quem sabe, André? Vamos lá, fica no aguardo, continua acompanhando a gente. E João, assim, na maior empolgação, estudando. E às vezes eu queria, não, João, vamos assistir um filme. E ele, tá ótimo, vamos botar aqui um vídeo de um adestrador aqui de cachorro. E eu, não, tá bom, vamos. E a gente ia seguindo. E assim, em poucos meses, João principalmente, nossa, ele adquiriu uma qualificação com relação a isso, que eu nem sei, que acho que nas nossas áreas a gente demorou anos pra fazer isso. Mas tudo é como você se motiva para fazer, o quanto aquilo lhe dá prazer, lhe dá satisfação. E aí, para não deixar a gente mentir, né? 2 clientes e amigas que estão aqui acompanhando, né? Lízia tá dizendo, as minhas doguinhas amam os passeios. Cacau e Zara. E Verônica dizendo que vocês são show, que a gente tá fazendo trabalho lá com o Jack. E não sabe de quem ele gosta mais. Olha, isso aí é um problema. Vou contar, porque... Eu faço de tudo por esses cachorros, mas se botar eu e João, é uma loucura em cima de João e eu não tenho como competir, não sei o que acontece, que eles têm um amor, meu Deus, mas é muito bom também. E aí esse feedback foi o que foi retroalimentando nossa motivação, né? Toda vez que a gente fazia uma postagem, o pessoal gostava e, pô, que massa. E aí a gente fazia outra e a galera, caramba, muito bom isso. Então... a minha motivação de estudar foi ficando cada vez maior. E assim, eu não abandonei minha área, eu continuo fazendo meu doutorado, continuo fazendo projetos, mas eu fiquei muito mais eficiente no meu tempo, e Kevin também. Kevin acabou de entrar no mestrado agora, passou em primeiro lugar na área dela, então assim, tá desenvolvendo os estudos, né? Tá no começo, mas tá desenvolvendo já os estudos. E o tempo da gente, como é menor, a gente tem que ser muito certeiro no que a gente vai fazer, né? Então a gente não tem tempo para perder tempo. Isso. E aí a gente fica, assim, esse projeto acaba beneficiando nosso trabalho principal, que é o trabalho que a gente dedicou a vida mesmo para estar, né? Porque a gente tem menos tempo, então termina que a gente tem que ser mais eficiente. Isso, quando a gente tinha muito tempo disponível, a gente ficava postergando, mais tarde eu faço e tal, e não preciso fazer hoje, amanhã eu vou fazendo. E agora não, a gente otimizou muito o tempo, a gente já se motiva para ir para academia às 5:30 da manhã, logo após um passeio que a gente tem, diga-se de passagem, a gente acorda bem cedo, aí só de ver o sol nascer, assim, já dá uma energia pra gente. Eu tinha muita resistência de acordar cedo, e quando eu acordo para ir atender um cachorro, nossa, eu não tenho como falhar. É um compromisso que a gente deu com os nossos clientes, com os cachorros. E como resposta disso, é um benefício pra gente também, porque a gente acorda cedo, vai fazer um passeio, já vai pra academia, depois já vai fazer o que a gente tem que fazer durante o dia, fazer outros passeios. Quando é de tardezinha, a gente já retoma. Então, a gente otimiza muito mais o nosso tempo. E é um benefício que, nossa, às vezes a pessoa, não, mas eu não tenho tempo de fazer renda extra com outra coisa. Gente, tem tempo. Se você encontrar uma coisa que você realmente goste, se motive, você vai encontrar tempo e você vai ser muito mais produtivo em todos os seus ramos de atuação, com certeza. E a gente viu que o mercado pet é um mercado em expansão, né? E esse trabalho de dog walk que a gente faz
é um trabalho que existe uma demanda muito grande, porque muita gente realmente não tem condição de passear com o cachorro, ou ela acaba ficando envergonhada porque o cachorro late muito, ele não sabe socializar, ele não teve um período de socialização tão bom, tão bem feito, e aí agora ele está estressado, está querendo avançar nos outros cachorros. Então a gente vê que você consegue se qualificar e consegue atuar nessa área de uma maneira rápida e fácil. Isso. Tanto é que, assim, a gente ficou um pouco com a agenda apertada e acabou que surgiram pessoas querendo entrar com a gente nessa parceria. E uma que veio para somar foi com o Dr. Evandro, Que é nosso parceiro, nosso brother, né? Nossa. A gente ontem estava aqui jantando com ele. E assim, cada vez que a gente interage com o Evandro é uma aula pra gente. Porque o Evandro tem uma experiência assim, de 16 anos envolvido com animais, né? Envolvido com a parte nutricional, envolvido com a parte de bem-estar. Então, toda vez que a gente fala com ele, ele sai com um conhecimento muito maior. Tanto pra gente como pra ele até que tá consolidando aquela informação na cabeça dele. Com certeza. Então, um abraço, Evandro, nosso parceiro. A gente se encontra, tá aí descansando no final de semana, tomando as energias pra gente fazer os E a gente tem valores muito segunda. alinhados, né? Por isso que a gente certeza. conseguiu se dar tão bem logo de cara. Isso. Porque tudo que a gente preza, assim, compromisso, pontualidade, fazer um passeio seguro, tudo isso a gente conseguiu sentir muito fácil na conversa com ele. Então, foi isso que motivou a gente também a deixar as pessoas que confiavam, né, os doguinhos com a gente tá repassando para ele. Porque, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. A gente fica com o coração apertado porque a gente queria estar atendendo todo mundo, né? Queria o máximo de atender os doguinhos que estão necessitados dentro de casa, que não estão conseguindo passear direito. Mas a gente não tem condição de atender todos. Em então, compensação, a gente fica super tranquilo, né, de colocá-los na mão de uma pessoa tão capacitada e que tem realmente os valores que a gente tem e que presta o serviço da maneira que ele acha mais... da melhor possível, né? Com certeza. Vou dar uma pausazinha agora pra gente olhar aqui os comentários, né? Vamos aproveitar para mandar aí a livezinha para os seus amigos, gente, né? Mandar aí clicar no aviãozinho aqui, mandar os coraçõezinhos. A gente tá aprendendo, Você viu? tá aprendendo. Não sabe ainda, não é blogueiro não, mas a gente tá aprendendo. Paula, minha prima, concordando. Tá acompanhando aí. Chagas aqui, Chagas Andrade, BJJ. Amigo de Painho, disse que era amigo de Painho. Do seu pai. Kézia, né? Prazer. Irmã de Kévia, minha cunhada. Um abraço pra você, Gabi. Os projetos são por vir. Tem coisas aí, a minha mente ela não para, ela assim, ela... Ai. Eu até, às vezes eu fico sem fôlego pra tanta energia que João deposita nas coisas, mas pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. Jara tá falando aqui, live motivacional, que bom, a gente tá com isso, pretendendo realmente que motivar vocês, assim, porque a gente tava um pouco estagnado mesmo, a gente ficava, o que eu posso fazer, E assim, as ideias vão surgindo e às vezes o pessoal pergunta, umas amigas minhas vieram perguntar, mas como é que eu faço pra começar? Gente, a resposta está justamente nessa pergunta, é começar, entendeu? De qualquer maneira que você puder, você começa e quando você vê, tá andando e tá funcionando e tá dando certo. E assim... Vai indo. O Vitor perguntando se vai ter filial em Fortaleza, em São Paulo. O Jobson perguntando também. Gente, se vocês quiserem, a gente tá aí, né? Mas caso a gente entenda que é um longo trabalho pela frente. Mas eu já tinha dito até, Vitor, que a reunião da diretoria, né, vai ser em Fortaleza, lá no Beach Park. Então a gente tá se preparando aí pra voltar lá, com certeza. É uma cidade que eu adoro, uma cidade que me acolheu super bem. E é meio quente, né? Mais quente que aqui, mas a gente adora Fortaleza. Assim, lógico que a gente não troca Fortaleza por João Pessoa, porque a gente é apaixonado por João Pessoa. João Pessoa é a cidade que, assim, não é porque eu nasci aqui que eu quero morar aqui. Por isso que eu digo sempre que eu escolhi morar aqui. Olha, já ia dizendo que em São Paulo lá tem muita demanda, viu? Tem sim. Eu imagino que tenha mesmo. Fernanda, a gente assistiu ontem a live dela de psicóloga, né? Então, super competente. Metas e foco. Muito bem, Fernanda. É isso mesmo, dando uma aula pra gente desde ontem que a gente tá em contato e se inspirando em você, Fernanda. André dizendo que tá muito sucesso pra gente. Cheiro, valeu, André, você também aí
Você acha que agora tá meio quente, né, por aí, mas às vezes dá uma esfriada bacana aí na Alemanha. Então, sucesso pra você também, meu amigo, você é muito competente. Quer dizer, perguntando se a gente vai lançar um aplicativo para cadastrar passeadores. Bom, eu acho que, assim, a gente preza muito pela qualidade do nosso serviço, pelos valores que a gente deposita nesse projeto. Então, a gente pensa em expandir, talvez, mas a gente dando um treinamento. Fazer um aplicativo para cadastrar pessoas é muito delicado, porque a gente está colocando o nosso nome e a gente não sabe a qualidade, talvez, com que vão prestar esse serviço, né? É bem É complicado. uma coisa realmente a se estudar. É bem complicado porque tudo é feito com muito carinho, muito amor. Então, a gente trazer uma pessoa de fora que a gente não tenha esse controle mais próximo, né? Que a gente não está muito alinhado Talvez. e aí só por aumentar o número de pessoas passando Não com é a o gente. objetivo. Não é o objetivo, com Definitivamente. certeza. A gente preza por um serviço de qualidade, um serviço bem feito, que as pessoas possam ficar felizes. E aí, naturalmente, os clientes vão surgindo, né? Como a gente fala que a gente, em 3 meses, a gente lotou a nossa agenda e, assim, a gente gosta demais. A gente até teve que aumentar o preço, né, do serviço, porque a demanda estava tão alta que a gente ia lotar ainda mais rápido. Então, a gente tem aqueles que começaram com a gente num valor mais baixo, né, os primeiros, que são nossos doguinhos do coração, lógico, que Claro. nos acompanharam. Confiaram na gente Confiaram desde o sem a gente começo. ter ainda tanta bagagem, sem a gente ter tantas provas, né, que a gente somos pessoas de confiança, porque hoje é mais fácil chegar no nosso Instagram e ver a qualidade do que a gente oferece, mas naquele começo a gente não tinha como provar, né? A gente só tinha amor para dar, mas não tinha como provar. Isso. E agora, né, a gente tem tanto essas provas de que tá dando certo, tá funcionando, como a gente tem mais qualificação, então a gente se sente mais confortável para cobrar um pouco mais. E as pessoas realmente estão gostando e tá dando tudo certo, é maravilhoso. O Painho tá dizendo que amanhã, olha, lembrando todo mundo que tem live Som Caboclo amanhã às 10 horas, com meu pai, Orlando Cambuim, sabe tudo de música, sabe tudo do Luiz Gonzaga. E amanhã, se quiserem, ó, sigam ele aí, Orlando Cambuim, tem muito conteúdo só pra música de passar. qualidade, né? Não Muito é conteúdo. música, qualquer música de Não. rádio, não. É só coisa assim, raiz mesmo, bem de qualidade. Com certeza. E, Fernando, não entendi que primeiro Solidal travando... O trabalho, eu acho, não sei. Sim. Enfim. Bom, mas o que a gente queria passar, né, basicamente, né, com todas essas histórias que a gente contou, é que esse projeto tem gerado, sim, muitos benefícios pra gente, que a gente tá fazendo questão de compartilhar com vocês, porque realmente foi algo que contribuiu consideravelmente para nossa qualidade de vida, né? A coluna de João, impecável. Já tô bem mesmo. É maravilhoso. Tá na academia também, né? Eu mudei todo o estilo de vida, né? Entrei no Pilates, primeiro foi fisioterapia, depois Pilates, aí os passeios e depois academia, então assim, não tem mais problema. Tem um problema na coluna, tá aqui, mas tá sob controle, né? Sob controle. Isso. Eu também me motivei novamente a fazer todo esse fortalecimento físico que eu sinto necessidade, sempre tive o costume de fazer e agora eu estou realmente mais motivada a fazer porque isso facilita os trabalhos, isso me dá disposição e realmente eu tô acordada já, então se eu acordo para ir trabalhar, porque eu não acordo para fazer algo em meu benefício, né? Que é ir fazer todos esses exercícios, a academia, enfim. Então, o primeiro ponto, o primeiro benefício que trouxe pra gente foi com certeza a questão física, que melhorou consideravelmente. Outro ponto foi a sanidade mental, que nessa pandemia estava um pouco abalada, né? E com isso a gente tá com a cabeça sempre ocupada, a gente tá com motivação para desenvolver projetos, a gente tá realmente se divertindo, é uma atividade prazerosa e que não tem preço mesmo. Isso que a gente ganha. E como a gente recebe muitos depoimentos bacanas, né, dos nossos clientes, e os doguinhos sempre transmitem muito amor pra gente, a gente só aumenta a nossa felicidade. Então, isso é uma forma de terapia, assim, que eu recomendo para todo mundo, porque é muito amor mesmo. A gente recebe, assim, transbordando amor, né? Com certeza. Então, a gente tem essa questão da qualidade de vida física e mental, tem a questão da motivação para o nosso trabalho principal, que é que a gente falou da otimização do tempo,
que a gente tem que fazer com mais eficiência, a maior eficiência possível o nosso trabalho principal, né? Porque a gente tem um tempo menor, né, para dedicar a ele. Quando a gente está com muito tempo, a gente termina não sendo tão eficiente. E aí, quando a gente vai fazer, a gente tem já o compromisso de ir para baciar, a gente tem que, aquela hora de trabalho da gente fica um pouco reduzida, apesar de a gente trabalhar só nos horários, fora do horário padrão, né? Trabalho, né? Cedinho e à tardinha, mas ainda assim ocupa pelo menos a mente. Então a gente tem que fazer o nosso serviço principal de uma forma muito mais eficiente. Com certeza. Fora isso, tem também a empolgação para que a gente deposita, porque é um empreendimento nosso, né? Então, quanto mais a gente faz, mais a gente tem retorno. E isso refletiu na nossa questão financeira, com certeza. A gente entrou sem pretensão nenhuma nesse quesito e a gente está recebendo uma resposta muito boa. E, gente, a questão da renda extra é muito boa. Se você tiver um projeto, uma disposição para fazer, a gente só incentiva que comece, que dá certo. Se você fizer direitinho, com uma coisa que você realmente gosta, dá certo, sim. A gente testou, a gente tinha algumas ideias antes, né? E algumas a gente testou, outras não, mas essa de entrar no mercado pet, entrar como dog walker, deu muito certo pra gente. Eu não sei se vai dar certo pra você, mas pra gente deu muito certo. Então, é uma coisa que, assim, a gente quer contar pra vocês mesmo, porque a gente acha que a gente tá conseguindo impactar a vida das pessoas de verdade, né? No meu trabalho, eu trabalho com gestão de secas, então eu faço um trabalho para ajudar as pessoas que sofrem com esse problema, né, das secas, principalmente aqui no Nordeste. Então, eu já ajudo as pessoas lá, mas não é face a face, né? Não é no tete a tete. E quando a gente está no tete a tete, você vê no olho da pessoa a felicidade dela ter o resultado ali com o cachorro. Isso é de uma satisfação que eu nunca tinha sentido antes. A gratidão que as pessoas têm pelo que a gente faz, realmente é impagável. Outro benefício, né, além desses todos que a gente já elencou aqui, é a questão do nosso relacionamento. A nossa parceria aumentou ainda mais, porque a gente está fazendo tudo junto, a gente está conversando. A gente sempre foi de discutir tudo que a gente faz, de conversar, mas esse projeto fez com que se fortalecesse ainda mais. E a gente traz muitas ideias, um tem uma coisa, o outro completa, e assim vai. E melhorou muito o nosso relacionamento também, que já era maravilhoso e agora tá sensacional. É verdade. A gente aproveita o momento que a gente tá passeando, né? A gente sempre faz questão de nós dois, mesmo que seja só um cachorro, a gente faz questão, se tiver os dois disponíveis, o tempo ali, naquele momento, a gente faz questão de ir. Porque a gente tá sempre em parceria, sempre em contato. Então a gente vai conversando sobre a nossa vida, o que a gente vai cozinhar hoje, qualquer coisa. A gente vai discutindo isso durante o passeio, que já vai otimizando o tempo ali. João, o pessoal tá curioso aqui, acho que a gente pontuou um pouquinho e eles ficaram mais curiosos de saber os erros e os acertos, os perrengues que acontecem durante o passeio. O pessoal tá curioso, o que acontece tanto, o que a gente faz? Jarinha perguntou, Verônica também. Bom, assim, a gente no começo não tinha tanta experiência, né? Mas a gente foi fazendo sob controle, né? Não tinha tantos clientes assim, então a gente ia trabalhando o passo a passo, né? De você sair de casa, desde o momento que você sai de casa. Mas a gente não tinha ainda tanta confiança no nosso trabalho, então algumas vezes a gente ficava nervoso, sem saber o que ia acontecer, sem saber se a gente estava fazendo bem feito aquilo ali, se seria bom para o cachorro, né? E com isso a gente ia estudando cada vez mais, é uma maneira de melhorar. Sempre que surgia um desafio, a gente fazia, João, eu fazia, né, João, como é que a gente vai resolver isso? João, vou resolver agora, vou estudar, de um dia para o outro, a gente vinha com muito conteúdo e a gente conseguia, no dia seguinte, já aplicar, já ia mostrando resultado, já ia dando certo. E aí nem sempre dá certo, né? Tem várias metodologias que a gente foi testando e às vezes dava certo para um, dava certo para outro, então a gente foi percebendo as nuances, né, de cada um, fazer um serviço realmente personalizado, que não adianta tratar um Border Collie como a gente trata um Spitz. Não é. Né? São coisas bem diferentes, então assim, a gente foi refinando esse trabalho. E aí alguns foram surgindo assim mais trabalhosos, né? Eles precisavam de mais atenção
E a gente foi se adaptando à necessidade. Então a gente passou a usar a guia unificada, que era uma coisa que a gente nunca tinha usado, mas a gente passou a usar e a gente teve bons resultados. Não é para todo mundo, a gente precisou fazer um treinamento antes para saber usar. E a gente não recomenda assim tô com um cachorro aqui agora e eu vou sair de guia unificada. Não é assim, porque realmente pode dar um problema, mas todo equipamento pode dar problema, né? Porque todos você tem que saber usar da maneira adequada, né? Até um peitoral pode machucar o sovaquinho do cachorro. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, né, ao longo do processo. Mas a gente pode depois fazer uma outra live, né, para trazer esse tema também, que eu acho que a gente pode se estender mais, né, para quem resolver aí entrar como a gente e seguir se aventurar nesse mercado pet. Que é um passeando com os cachorrinhos, está crescendo, né? Mesmo, passeando e garantir esses benefícios que a gente tanto falou para vocês e que tanto estão sendo benéficos para a gente mesmo. Então, e pronto. Dizer aqui que se vocês estiverem gostando, mandem o coraçãozinho aí. Manda o coração. Pra gente saber, né? Pra gente receber esse feedback, receber esse retorno. Tem mais alguma pergunta? Vitor aqui, grande amigo Vitor. Valeu, galera do Walk. Vitor foi o nosso primeiro cliente, né? Na verdade, Lenin foi o primeiro modelo da gente. Ninguém sabe os bastidores de como é começar. Começar é um pouco... Você tem que pensar bastante, né, no que você vai fazer. Mas a gente começou. A gente não sabia como a gente ia levar no futuro, mas a gente teve a iniciativa de começar. E a gente chamou logo o Lenin para ser nosso modelo. Aí foi só sucesso, né? Quando o Lenin apareceu lá no nosso Instagram, curtidas, todo mundo gostando, que cachorro lindo, maravilhoso, super educado. O legal do caso deles é porque eles têm, assim, a disponibilidade de tempo de passear, né? Sendo que eles são bem atletas, então Vitor e Raíssa, um beijo pra Raíssa também. Beijo. Eles gostam muito de correr e lógico que não dá pra passear com o cachorro e correr ao mesmo tempo, né? Principalmente quando é um chihuahua. Um chihuahua pequenininho. E aí a gente, enquanto eles estavam lá correndo, Vitor, 10 quilômetros no Parque Paraíba, a gente tava bem devagarzinho, passeando. No ritmo dele, claro. Ele, né, de acordo com as necessidades dele. Então, foi bem legal a experiência com o Vitor também, porque é um outro estilo de cliente, que não é o cliente que a gente costuma ter, mas é um cliente que também tem essa necessidade, né? Isso, e na verdade a gente foi conhecendo os diferenciais dos clientes, né? A gente achou primeiramente que eram mais aquelas pessoas que não tinham tempo, estavam trabalhando muito, outros que estavam com medo de sair na pandemia, e acabou que a gente foi vendo que tem muitas variáveis dentro desse mercado e que no começo a gente estava só com passeios educativos, né, de acordo com a necessidade do cachorro, e aí quando a gente viu, a gente já estava avançando para um adestramento, né. João se qualificou, que nossa, tá ainda, né, nesse processo de qualificação, buscando esse aperfeiçoamento, e eu admiro muito, tô aí acompanhando. Tá vindo junto. Tô me engajando também. Tá muito bom. Gabi, minha irmã, aqui falando que essa animação reflete em toda a família, né? E é verdade legal. Mesmo. Muito obrigado pelo carinho, a gente, né? sempre. Gabi fez o tapetinho interativo que a gente testou com o Zeca, testou com outros cachorros. Sensacional. Todos se sentem motivados com o sucesso da gente, que legal. É exatamente a ideia da live, né? A ideia de a gente trazer isso aqui, esse conteúdo, foi isso, assim, foi bem transparente, mostrar exatamente como a gente criou isso e, assim, motivar vocês realmente a dar as caras mesmo, não ter medo de ser, eu, como fiz jiu-jitsu, eu ainda sou faixa branca, né? Então não tenha medo de ser faixa branca. É verdade. Porque você tem que começar de algum modo. Então, em qualquer área da sua vida, você tem que quando você vai começar um novo projeto, você vai ser um iniciante, né? Então, até uma frase que eu vi lá na Pedra da Boca, não sei se ainda tem, antigamente tinha, mas era assim: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Né? É bem legal essa frase, porque eu vi essa frase no dia que eu ia fazer rapel pela primeira vez. E aí, essa frase me marcou. Me marcou também bastante. A gente foi juntos nesse dia. Então, assim, o que a gente queria perguntar aqui agora pra vocês. Quem aqui já teve uma ideia e nunca tirou do papel? Gente, eu desde criança
tenho, assim, ideias na minha cabeça que eu, nossa, isso poderia dar certo, poderia dar certo. E acabo não engajando, não botando pra frente por medo, por insegurança, por, assim, receio do que as pessoas vão pensar de mim. Eu me importava muito com isso. E hoje, sinceramente, eu vejo que só depende de mim. Só depende de mim, do seu parceiro, de quem vai estar acompanhando você nesse processo. E realmente vale a pena. Se eu puder incentivar vocês, se a gente puder incentivar vocês a iniciar um processo. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho tempo, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas obrigações. A gente tá fazendo como uma renda extra. A gente tem também essas outras obrigações. Eu tenho meu trabalho, tô no mestrado agora. Tem que arrumar também. casa. Tem que arrumar casa, eu sou dona de casa também, tem que fazer comida. Só não tem filho ainda, né? Ainda. Mas, gente, dá pra encaixar essa coisa da renda extra com uma coisa que você gosta, né? E pra quem se identifica, quem? Paola tá dizendo que também tá na peleja pra colocar em prática. Ai, que óbvio, Paola. Vamos botar pra frente. Aí tem todo o nosso apoio. Se quiser umas dicas, a gente tá estudando muito essa questão de marketing digital também. Estamos à disposição, viu? Aqui... E quem se interessar pelo mercado tá dizendo pet... que quer fazer um encontro dos doguinhos Dog para Ai, que legal. Isso é bom. Que legal. Isso é muito bom. Vamos marcar assim. Quando der uma melhorada, eu acho que a pandemia tá melhorando devagarzinho. Vamos deixar todo mundo se vacinar pra gente marcar esse encontrão. Acho que vai ser bom mesmo. Vai ser muito legal. Lene se apegou muito a vocês. Que bom, Vitor. A gente vai na casa de vocês. A gente mal dá atenção pra vocês, né? Fica mais com Lene, que a gente ama mesmo. Então é isso, eu acho que a gente preparou alguns pontos aqui, foi mais ou menos improviso, mais ou menos planejado, né? A gente planejou de ontem pra hoje, na verdade, foi... Porque a gente realmente estava querendo mostrar isso, sabe? Estava querendo contar essa história pra vocês. E deixar salva, porque muita gente vem perguntar pra gente, nossa, como foi que vocês tiveram essa ideia? Como foi que vocês começaram e tal? Então, de maneira pra unificar esse pensamento, colocar a minha ideia, a de João, a nossa visão sobre isso, aí a gente resolveu fazer essa live, compartilhar com vocês. E vamos deixar salva também pra quem quiser mostrar pra alguém e tudo mais, aí vocês vão lá e dão as curtidas, os comentários, enfim. É isso tudo mesmo. Que engaja, né? Vamos engajar. Vamos ser blogueiros, né? Vamos ser blogueirinho. Sempre quis, gente, fazer essa live. Eu tava contando no começo, pra quem não tava ainda, que quando eu era criança, eu não sei vocês, outras meninas e tal, mas a gente fica muito assim, fazendo propaganda. Eu pegava uma escova e ficava ensaiando, ficava vendendo coisas, ensinando como fazer coisas. E o que foi que se perdeu em mim disso, que eu não consegui colocar em prática? A gente é muito incentivado a estudar. E essa questão empreendedora, pelo menos no pessoal que estudou comigo, da minha idade mais ou menos, a gente não foi muito incentivado. Apesar do meu pai ser autônomo, né? Sempre foi esse exemplo de empreendedor pra mim. Mas eu não tinha esse ideário na cabeça, apesar de eu ter muita vontade. Mas eu não busquei isso. Então, o que foi que se perdeu daquela menina que ficava ensaiando, que ficava vendendo coisa, vendendo serviço debaixo do chuveiro, uma chuva. Eu tava sempre ali, interagindo, falando sozinha. E dizer que sempre quis fazer uma live. Tô me realizando aqui agora. E eu, pelo contrário, assim, eu sou bem tímido para falar na câmera. Não sei se vocês já perceberam, mas eu falando com vocês na sua frente, né? Eu tenho uma facilidade muito grande, inclusive dou aula, né? Já dei aula para 70 pessoas numa disciplina que eu nem tinha domínio muito grande, mas estudei e dei aula para uma grande quantidade de alunos. E não tenho vergonha para fazer isso, mas falar na frente da câmera para mim é um desafio. Então todos os dias quando eu estou gravando, saibam que ali é um desafio grande que eu tô fazendo, viu? Porque mas difícil. Apesar do desafio, a gente tá indo, a gente tá fazendo, que é o que importa, né? Deixa eu ver mais aqui. Gente, tá muito legal. Raíssa tá mandando beijo. Fernanda tá dizendo assim, estudos é a base, depois colocar em prática. Verdade, Fernanda. Eu vi uma frase que diz assim, é como se fosse um remo. Você remar, né? Se você só rema para um lado, você desvia do caminho. Você tem que remar de um lado e do outro. Então, o estudo e a prática tem que andar sempre de lado a lado. Você dá uma remada de um lado, dá uma remada do outro. Pai, eu gostaria de receber umas aulas com vocês. Pai, a gente assistiu muita live sua,
para poder ter chegar. coragem de chegar aqui, viu? E tentar minimamente passar uma ideia legal para as pessoas. Dedé mandando um beijo aí pra Dedé. Raíssa. Um abraço, Del. Pois é isso, minha gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? A gente chegou aí a um pico de 20 pessoas ao mesmo tempo. Agora tá com saídas 15, e entradas, né? E assim, pra gente, a gente nem imaginava, né? A gente achava que ia ter Gabi. A família, né? Os incentivadores primeiros, que são a família. Mas que legal que vocês acompanharam, né? Chegaram até aqui. E se a gente conseguiu ajudar vocês de alguma forma, nem que seja plantar uma sementinha aí sobre essa história de ter uma renda extra, né? De ficar ligado no mercado pet, porque o mercado pet está crescendo muito. Com certeza. Essa história do Dog Walk, que é uma barreira de entrada bem baixa, então você consegue só com o celular para você fazer os vídeos e tal, e divulgar, né? Você já consegue entrar nesse ramo. Então, fiquem ligados aí. O Vitor está dizendo para a gente fazer mais, a gente está pensando em fazer mais. Surgiu até agora aqui o pessoal falando da gente falar um pouco dos desafios e das oportunidades que foram surgindo, né? Pra gente botar em prática esse projeto do Dog Walker Paraíba. Então a gente vai pensar sim, vamos sim, então tá combinado, né? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais live. Verônica, um abraço, Verônica. Vocês são um casal exemplo pra gente. Fizeram 31 anos de namoro, né? Márcio deu um buquê de flores pra ela, achei bem legal. Você vê que depois de todo esse tempo, né? O amor, o companheirismo é o que a gente enxerga em vocês. Estão aí, permanecendo. Muito bom, gente. Estou muito feliz. Acenando aqui muita gente, professora Isabel, Joey. Um abraço, Joey. Então é isso, a gente vai deixar salva essa live aí pra vocês. Vocês que acompanharam, né? Mandar para os amigos. Assista essa live aqui, bem legal e tal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda. Tem sugestão de temas, né? Se vocês realmente quiserem que a gente faça mais, a gente pode fazer. Então, manda pra gente lá no direct, fala comigo no WhatsApp, que tem o link na bio, tem o link do meu WhatsApp, então você fala direto comigo. E vamos aí, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. E ficam essas indagações que a gente fez. Quem acompanhou sabe. Tá, gente? Beijo pra todo mundo. Obrigada, hein? Até a próxima. Até a próxima. Certo.